Olá! O programa Mosaico de hoje tem como convidado o artista visual Valber Benevides. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! E o programa Mosaico tem hoje aqui a presença desse convidado especial, grande artista visual, Valber Benevides. Valber, bem-vindo, seja meu amigo. Que bom, que legal, cara. É um prazer estar nesse seu programa, já está bastante conhecido, né? E gostei da palavra artista visual, né? Que é uma nomenclatura nova, que eu tinha problema de me encaixar, né? Faço caricatura, pintura, desenho e tal, né? Eu achei bacana isso aí. E foi chargista Fui também, chargista né? e tal, Muito né? tempo, né? Mas eu me lembro de ti, Valber, a primeira vez, eu acho que era na Bolsa Arte, não era? No tempo da faculdade, da FUNARTE, né? Que a gente se encontrava. Era bom, né? Porque a gente desenhava, se reunia lá, tudo. Ainda tinha uma ajudazinha, não era? Uma belbinha, né? Tinha, de ajuda isso de aí custo, dá né? uma motivação, né? Fizemos até uns painéis juntos, né? Fizemos. Eu acho que Hélio era Rola com também. Hélio Rola. Pois é. Diz, uma vez eu perguntei, Hélio, eu me lembro que tu fotografava tudo, cadê as fotos? Aí disse, rapaz, tem que ver, não sei e tal, tudo, né? Doido pra resgatar Hélio, isso aí. bora procurar, rapaz, Bora só lá, documenta. Olha, o que eu digo, viu, Valber, aquele que nós fizemos painéis, né, assim lá, precede essa arte de rua. Pois é, já. Né? Quanto Porque tempo? Tem ideia assim? Estamos falando em... Poxa, foi em 77, mano. 77, 78, né? 78 era. Quer dizer, a gente já se reunia, pintava muro, pintava espaços, né? Era Só que era na base do pincel ainda. No pincel. Porque já não tinha a cor do grafite. Não. Essa tecnologia, não, né? Hoje que é fantástica, né? Era. Imagina se tivesse, né? Poxa, Um sprayzinho, né? Tava lá. Era. Era novidade, né? Não chamava nem spray, não. Acho que era cologete, né? Cologete. Essas coisas não tinha, não. Era mesmo no pincel todo, né? Aí tinha a questão da escala, né? Era que a gente tinha que trabalhar, porque acostumado no papel, né? Quando passava exatamente, plano enorme. Tinha um estudo antes e tal, né? E a gente conversava, né? Antes de discutir. Que legal. Lá. Quantos artistas participavam assim? Era um grupo, né? Era um grupo, acho que era meio uns 20, tinha. Não era, não? Pois é. Eram uns 20, porque era arte de diversas linguagens, né? Tinha do teatro. Pois é. Não sei se da música, tinha tudo, mas da gente era... Se eu não me engano, era o Pedro Eimar, estava à frente. Pedro Eimar teve o Ricardo Bezerra. Ele nos orientava, assim, Era o Pedro Eimar, Ricardo Bezerra. Depois teve o... Rapaz, tinha muitos professores, eu acho que até o B de Paiva, né? Andava por lá também, né? Que momentos áureos, né? Muito legal. Era. No tempo, né? Era que... Pois é. De arte, né? Quando vocês... Você é o quê? Artista? Sim, mas você vive mesmo de quê, né? Tá certo. Ainda tem, né? Essas coisas, né? Você perguntaram o Tarcísio Sardinha, né? Que tinha comentado isso aqui, né? Você me faz uma homenagem vindo vestido com o Tarcísio Sardinha. Peguei foto e o tempo desse jeito ainda. Tu é doido colonial. O telefone dele não parava, né? É verdade. Aí uma vez ele contou que perguntaram para ele tocando, tá? Uma pessoa bem humildezinha, simples.
você vive de seu violão, de arte, tá? Vervo não, sobrevervo. Era. Né? A verdade é isso. Era, o Sardinha, fantástico. O Sardinha, quando ele era, na realidade, multi-instrumentista, né? Ensinava sanfona. Sanfona, né? Tocava piano. E não tocava. Era tudo. E o violão nem se fala, mas com o violão, você não sabia onde era que começava o violão e terminava o Sardinha, né? Tássio Sardinha, né? Era um corpo só, né? Era. Na verdade, é isso mesmo. E eu, viu, Valber? Esse aqui a gente tá bate-papo aqui, né? É programa de entrevista, não é bate-papo. Por isso que eu falo muito, assim, tudo. Tu manda eu calar. Você tá bom, tá falando muito, aí tu diz. Eu também, viu? Tu nem precisa. Tá. Mas quando uma vez, nós fizemos uma música que eu fiz a letra, que é Beijar a Arte, e ele musicou. Depois até foi gravado aí, o Gleidson, irmão dele, gravou com aquela orquestra, tudo. E eu sei que quando ele foi me apresentar, ele marcou na casa dele. E eu achei interessante que ele me levou até o quintal da casa dele, ali na Parquelândia, a gente foi. Aí quando chegou, que eu vi lá uma garrafa de cachaça, um pratinho de plástico daqueles amarelo bordadinho, né? Que tem um desenho bordado aqui e tudo. E o bichinho já todo arranhado, sabe? Da faca, uma cajarana, um saleiro. Aí eu disse, rapaz, eu tô no lugar certo. Tá certo. Né? E eu olhei no quintal, tinha 2 banheiros, ele e ela. Eu disse, eita, rapaz, aqui é o quintal de uma casa de respeito. Né? Quem dizia que tinha uma plantação de lagosta ainda, né? Tinha uma plantação, não sabia não, dessa vez não, muito legal. Era porque tinha um cara que vendia lá perto, vizinho, tá certo, aí ele dizia que mandava pegar lá no pé de lagosta. Uma figuraça, né? Tá sendo uma figura, né? Que faz falta, né? Muita falta, porque o Tarcísio, ele, na genialidade dele, né? A gente já conversou isso, eu não gosto de usar muito o termo de gênio, né? De genialidade, mas ele é um gênio da raça mesmo. Ele fazia parecer música, tocar um instrumento, a coisa mais fácil do mundo. É verdade, cara. Né? Baixava, assim, mostrava a letra e tal, conversava, ele já sabia que ia fazer a música. E ele era um grande perseguidor. Você podia cantar que ele ia sair perseguindo e fazia até você cantar bem. Pronto, esse assunto é legal meu. O pai da Herbene, minha esposa aí, né? Ele cantava, inclusive ele gravou um disco com o Tarcísio, né? Certo. Com as músicas antigas e tal. E ele tinha esse problema de cantar e não olhar nem, não escutar o violão e tal, né? Qualquer pessoa. E com o Tarcísio ele se adestrou. Ficou adestrado e caminhou legal, cantou legal. E gravamos o disco dele. Muito legal. Valber, mas assim, tu sempre foi mais desenho. Assim, tu começou como desenho, deve ter sido, né? De menino. Vamos dizer assim, profissionalmente, desenho. De menino, desenho mesmo, né? Era. Gastava muito caderno no colégio? Com certeza. Na verdade, eu fui descoberto numa escola, eu acho que era a escola primária ainda, eu devia ter uns 8 anos. E o professor me deu uma punição lá, que era para copiar uns textos, que eu não tinha cumprido e tal, né? Isso de manhã. E eu copiando tal, essa coisa toda, o texto, e o tempo passando. Deu 12 horas e eu não terminava esse texto. Aí ele, preocupado, foi lá para ver como é que se eu tinha terminado. Quando olhou, eu tinha desenhado um Cristo na cruz. Aí ele, poxa, sofrimento, né? Estava naquela hora, com a fome doida assim, né? E ele descobriu que eu desenhava. A partir daquele dia, me tratou como rei. Pronto, aí começou aí, na verdade, desenhando mesmo, né? Mas aprendeu a desenhar sozinho mesmo. E essa veia para caricatura. Do Ceará moleque, de mangá, né? De olhar para o outro e... Aí já tinha essa veia, né? Para caricatura. Então começou aí. E tem uma história também, não sei se vai dar tempo de contar. Dá. Tinha em Fortaleza, antiga, tinha aquelas histórias, eu era menina ainda, né? Faltava luz. Faltava luz. Toda noite faltava, ou algumas vezes, tal, né?
que era light, né? Pronto, faltava luz e era um dia alegre para as crianças. A gente saía de dentro de casa, ia para a rua ver os vagalumes. Não é verdade? É verdade. Então eu pegava os vagalumes, enchia num vidro e tal, né? Chegava a um determinado ponto, eles começavam a não se mexer mais, poxa, então tá morrendo. Aquela luzinha dele começava a cair. Eu pegava aquelas luzes, e estava tudo no escuro ainda. Pegava os vagalumezinhos, levava para a calçada, ia desenhar com aquela... Com a luz. A luzinha dele. Então eu fui o precursor do neon, cara. Quando eu riscava ainda... Desenho de neon, cara. E ele ficava toda a marca fluorescente, aceso e tal. Eu digo que isso é fantástico, cara. Hoje não poderia, né? Não, tu é doido hoje. Peço desculpa aí e tal, mas a gente é menino, então, né? Hoje não podia. Mas a história muita é muito coisa, bacana. Não era que menino não podia fazer, né? Mas é muito, muito bacana. Mas termina fazendo, né? Aí depois, profissionalmente, fiz um concurso para a ANCAR Ceará, né? Para ser ilustrador, desenhista da ANCAR, dessa empresa. Né? Sei, é do estado, né? Cheguei atrasado, já tinha terminado já, e tiveram pena de mim. Rapaz, entra aí, faz um teste. Aí eu fui fazer o teste lá e você está empregado. Resolva sua questão lá com o Exército. Depois de 18 anos você vem aqui, próximo ano e tal. Aí deu certo. Pronto, começou assim. Quer dizer, eu tive esse lado também, mas não aguentei, passei 2 anos. A gente não suporta essa coisa, né? Aí como foi? Aí tu chegaste depois disso daí, por exemplo, aí vem a Bolsa Arte, que nós falamos, que é da Funarte, né? Tudo, que fomos contemporâneos, tudo. Contemporâneos não, fomos a turma, né? Na mesma Pronto, turma, exatamente. Né? Também. Aí eu te digo, aí como foi que tu chega ao jornal? Na verdade, eu tinha um amigo, Luiz Pedro, que era jornalista lá do Jornal O Povo. Tá certo? Ele sabia que eu desenhava já e tal, né? E viu que eu não estava empregando bem o meu talento e tal. Aí pediu para fazer uma ilustração para ele, lá para o jornal, sobre futebol. Nem me lembro o que foi, assim e tal. Aí pronto, desde esse dia, repercutiu tal, o desenho, tal, colorido já, né? O desenho já está saindo colorido. Aí, tu deve conhecer o Isacli Aragão, tinha uma coluna. Claro, fez um filme, o Isacli, o Homem de Papel. Pronto, bacana, cara. Ele me chamou e eu ilustrava aquelas colunas dele. Quer dizer, tive uma experiência muito bacana, né? Dentro do jornal, todo canto. Pronto, depois requisitaram para o segundo caderno, o Elésio Rodrigues. Sei. Que foi, eu acho que a gente saiu na frente com a coisa da ilustração em jornal. Nós somos o pioneiro. Né? Foi muito bacana. Aí eu me lembro que tinha uma época muito que começou a usar aquarela, né? Pronto. Não era? Não tinha? Tinha, quando era colorido, fazia tipo... Eu usei muita aquarela, né? Usei muita aquarela. Era o nanquim, deixava secar, né? O que eu faço lá mais ou menos no Falcão. No Falcão, No Lero White, né? Risco com a caneta preta, depois aquarela na hora, né? Que é um desafio, porque tu faz ao vivo ali, né? Na verdade. Quando é só um entrevistado, beleza, como foi você uma vez e tal. Foi. Legal, mas teve uma vez que foi a equipe toda do Ciclo Hollywood. Eita, aí? Foram 17 pessoas e numa tela só. Como é que você vai conseguir fazer? Esse rapaz, não sei. Eu sei que eu vou fazer e consegui fazer. Conseguiu? Consegui. Fiz todos os 17. Porque, na verdade, é 1 hora o programa. Muitas vezes eu fico protelando um pouco quando é só um entrevistado para que acompanhe a filmagem até o final, né? Sei. Mas nesse dia foi direto mesmo. Tinha que ser 17, né? Mas legal. Mas no processo... Caricatura é interessante, né? Porque você olha, vê e enxerga, né? Enxerga, né? Porque tem que pegar os traços assim marcantes, né? Aí tem a segunda coisa que é harmonizar esses elementos e tal, né? E não é só a caricatura da parte física. Eu gosto de pegar um elemento, né? Expressão, né? A expressão e o perfil psicológico da pessoa, né? Poxa, eu tenho um trejeito, né? Faço alguma coisa, aí eu incorporo na caricatura. Que isso aí ajuda a identificar melhor, a te identificar, tá entendendo? Se você tem uma mania de coçar a cabeça e qualquer coisa você incorpora, que ajuda a dimensionar a caricatura, né? Muito legal. Agora, aí como é que tu passa a ser chargista? Foi uma coisa natural, pronto, né? Dentro do jornal, né?
Mas é um desafio, né? Porque o chargista, como é? Tu recebe uma pauta? Não, na verdade eu aprendi a ler o jornal. Você lê o jornal e vê... Me habituar de manhã a pegar notícia, tem essa coisa que é muito interessante, né? E quando for mais ou menos no final da tarde, você filtra, vê o que é mais importante. Ah, tá. Mas você vive o dia todo antenado, dorme pensando em charge, acorda pensando em charge, mas por exemplo, assim, você... Te consome muito, chargista... antes do fechamento da edição, tu já tá lá vendo, né? O já que estou é que vendo, tá chegando, até né? que a hora que eu posso entregar, né? Dá uma proteladazinha, né? E é um pouco difícil também. Tem o lado da, vamos dizer assim, a censura, né? Sim. Muitas vezes eu fazia a charge, quando ia lá no outro dia, ela tinha sido adulterada, né? Mesmo? Uma coisa mexida e tal, né? Então tem dessas coisas. E muitas vezes eu burlava o editor geral. O editor naquela loucura, fechamento de caderno e tal, né? 5, 6 horas da tarde, eu disse, agora. Fazia a charge, mostrava assim, ele mal olhava, aí a charge passava. No outro dia... Vinha a bronca para ele. Como é que você deixa passar um negócio desse? Né? Mas também vi os elogios, né? Pô, que charge brilhante, você teve coragem de abordar esse tema e tal, né? Aí vem o termômetro, né? Assim, assim, dos leitores, né? Poxa, isso é legal. Para ver, né? Isso é legal, né? Agora, foi legal porque isso daí foi te dando uma vivência, assim, eu acho que ampliou a tua visão de mundo, né? De vida, né? De vida mesmo. Quer dizer, se informou muito, politicamente, né? Politicamente verdade, também, né? E nesse exercício de você também de se expressar, né? Quer dizer, aí talvez venha o teu Cristo, né? Pronto. Porque foi uma um processo criativo, uma manifestação sua, exatamente. né? Já foi o professor estava te pegando para Cristo, coisa, né? Eu considero pegar para Cristo, para a primeira charge. Foi. Nem sabia que estava fazendo charge. Nem sabia. Poxa, fantástico, gostei. Tem muito disso. Hoje eu vejo, assim, outro dia, assim, numa viagem, eu conheci um artista contemporâneo, né? Que é artista conceitual, né? Contemporâneo. Tá certo. E eu cheguei e disse assim, tu faz arte conceitual desde quando? Assim, contemporânea? Eu disse, nem sabia que era. Foi depois o curador foi que me disse que era, tudo era. Mas vamos conversar mais daqui um pouquinho legal. Aqui. Tudo. Rapaz, tu vai beber 2 copos d'água, né? Volta já. Sai daí não. E o Mosaico volta aqui com essa figura extraordinária, Valber Benevides. São seus olhos. Rapaz, tem um bocado de gente que te quer bem, né? Assim, né? Rapaz, que bom, né, cara? Tu não sabia, não? Não, você está espalhando, né? Eu tô espalhando. Pois não pode ser, por exemplo, conhece o Chico Pio, né? Conheço. O Chico Pio é que ele chega para um amigo nosso e diz assim, rapaz, tu é tão gente boa que onde eu chego eu te defendo. Pois, olha aí. Mas não é o caso, eu notei uma coisa interessante, essa coisa de as pessoas quererem bem e tal, né? Você me chama de Valber, né? Tá certo. Mas em casa, na intimidade e nos amigos mais próximos, né? É Valbinho. Valbinho. E tem gente que não conhecia pessoalmente e quando me viu, começou a me chamar de Valbinho, né? Rapaz, deixa eu te chamar de Valbinho, então. A partir de agora. Valbinho! Gente boa, Valbinho! Pronto. Val, agora, por exemplo, do desenho, aí vem dos cartoons, das charges, né, tudo. Quer dizer, isso daí, aí vem o teu lado, tu é uma pessoa bem-humorada, né? Tá certo. Né? Sou. Aí vem isso, aí vem... Crítico, né? Eu sou, como chargista, tem a... Mas claro, Poxa, claro. Porque é um humor inteligente, né? Um humor... Eu tô menos, viu? Né? Tô menos. Porque agora eu tô pintando mais. E sabe que o trajeto... O Mendes, você conheceu o Mendes? Claro. De um caricaturista. Tal, né? Fantástico. Tal, tinha aquele cearense, o Sá. Dessá. Dessá, né? Dessá, que inclusive foi o nome que o Ziraldo me sugeriu
para colocar, adeçar. Que eu acho, inclusive, interessante, em homenagem a ele, tal, mas terminou, coloquei uma vez, né? E o Mendes contou que a história dele, a trajetória. Você começa como desenhista, vira caricaturista, porque é uma questão até de sobrevivência também, porque você tem como vincular esses trabalhos, a caricatura, a charge e tal, né? Depois termina como pintor. Você esquece um pouco da caricatura, que é uma crítica e tal, né? Termina só pintando, que é um deleite, é uma coisa muito bacana. Então eu estou pintando mais, muito mais. Agora eu acompanho sua trajetória, eu vejo assim, tu pinta numa arte que não permite o erro, que é a aquarela, né? Aquarela foi, né? Não tem, vou retocar tal, não tem, tem né? algumas modalidades de aquarela que até permite, mas você transforma ela em outra coisa. Então, transforma em outra coisa. Nesse sentido, né? A gente dá um jeito. E eu acho outra coisa bacana que eu acho, assim, na tua arte, embora que eu reconheça, né? Um trabalho seu não precisa ver a assinatura para saber que é seu, não. Principalmente nos grandes painéis que nós vamos falar mais na frente, né? Mas eu vejo também a sua questão que você tem homenageado muitos artistas em releituras. Né? Aí é que eu digo, é quando para mim, um artista sem estilo, isso é um elogio. Pois é. Não é? Porque o sem estilo, ele é aberto para tudo, né? Ele não se limita. É um inconformado com... Como é essa tua experiência? Isso é uma coisa relativamente nova que eu estou fazendo, tá certo? Então, não sei se é propriamente uma releitura, tá certo? Ou é uma homenagem... Porque é uma homenagem, né? Porque uma releitura é o seguinte, você pega, por exemplo, a Mona Lisa. E faz a Mona Lisa. Eu faço uma Mona Lisa, outra Mona Lisa, né? Por exemplo, aquela obra, por exemplo, do Di Cavalcanti que eu faço, aquela obra não existe. Existe o quê? O estilo. O estilo, Existe o estilo do Di Cavalcanti, tá certo? Aquela obra, se for pesquisar, não existe canto nenhum. Então, está acontecendo com isso, eu não sei se é algo que fica no inconsciente, e eu faço esse desenho. E outra coisa interessante. Caribé eu achei fantástico, fantástico. Se eu disser para você como é que eu faço aquilo, você não vai acreditar. Eu faço com o papel o contrário. Eu desenho ele de ponta cabeça. Estou desenhando aqui, essa figura está olhando para você. E só sai esses desenhos se eu fizer desse jeito. Interessante. Muito interessante. Tu sabe como é que eu faço nos meus desenhos? Você deve ter uma experiência. Para eu ter assim, a crítica do desenho que eu estou fazendo, eu não olho como eu faço, não. Eu coloco no espelho. Pronto, já é uma... Né? Aí você já tem uma leitura crítica diferenciada, né? Eu acho que muda o Falcão que sabe dessas coisas, não é o Marcondes Falcão, o desenhado do lado direito, do lado esquerdo do cérebro, ele tem essas coisas, qualquer coisa que não esteja bem harmonizado, no espelho ele vai realçar. Tá certo? Então tem né, essas coisas, desenhar assim, dessa maneira. Só sai o Caribé se eu botar ao contrário. Rapaz, quando eu era menino, eu dava maior valor assistir televisão, eu de cabeça para baixo, ó. Olha só, você devia ver outras coisas, tá? Pô, que coisa maluca. Né, rapaz? Eu estou nessa fase agora. Eu tenho mais de 1000 trabalhos nesse sentido. Rapaz, eu tudo queria ver uns aqui. Tá aí, traz aí, Herbem. Mostra agora, rapaz. Passa aí. Puxa aqui, ó. Olha aí, Valber. Pois é. Puxa aí. Aqui carvão, tudo é pastel seco. Pastel seco. Tipo de carvão, né? Aqui é o portinário, eu boto o P. Tá certo? Olha só. Nós temos que mostrar assim, né? Tem uns que eu não identifico quem é. Aldemir? Parece, né? Eu acho que é. É Aldemir. Tá aí o A de Aldemir. É Aldemir. Você pegou. Peguei aqui. E tá aqui o A. Aldemir, deixa eu ver isso daí. Esse aqui eu acho que é o Floriano. Tá aqui, ó, a cinturazinha. Tá certo? Todos eles feitos assim, ao contrário. Esse aqui é o Caruso. Caruso. Esse aí é normal. Essa é minha assinatura. Tá certo? Isso foi da morte da partida dele, né? Foi,
E tu tá notando que ele está escrevendo a palavra fim? Fim, eu vi. Que não é o fim que ele está fazendo, né? Aí tem de todo gosto. Anitta Malfatti. Anitta, Aqui você vê claramente que é o Portinari, né? Que legal, rapaz. Pronto, o Caribé, que você gosta tanto. Caribé. Quem que não gosta, né? Para mim é o maior desenhista do mundo. O argentino mais baiano. O mais baiano que existe. Ele é fantástico, cara. E pinta também, né? As cores. Também, Também ele. Bonito, Olha aí. Esse aqui não teve meu nome. E aí vai. É uma fase nova. Eu gostei dessa daqui. Pois é, eu não sei nem o nome. Olha aqui. Tem um... Bonito. Também o Floriano. Floriano. Esse é conhecido, não estou lembrando o nome também. Você vê que muda completamente de estilo. Muda, Floriano Teixeira, né? Floriano Teixeira. Que era maranhense, né? Maranhense, Ele e o Aldemir ilustraram muito Jorge Amado, né? Pronto, desenho belíssimo do Floriano, é um lista de... O Aldemir, rapaz, o Aldemir, ele também não se prendeu só ao papel nem à tela, não, né? Você pega aquele trabalho, a abertura da novela Gabriela, né? Ali era aquelas todo aquarelas. Dia, era. E ele pegou em movimento ali. Em movimento, fazendo, né? Fantástico. Muito legal tudo. Ele é demais. Aí, tava falando negócio do humor, aí tu chega no salão de humor, né? Pronto, comecei... Qual foi o primeiro? Tu participou fora daqui, né? O primeiro fora daqui Teve aqui? Teve algum aqui? Teve o primeiro salão que foi até o Falcão também participou, salão do BNB. Tá certo? Trouxemos inclusive o Paulo Caruso, Jaguar e tal, né? Então foi um sucesso total, né? A partir daí, eu não sei se já tinha sido... Em 91 tive a primeira participação, que foi no Salão Carioca de Humor, homenagem ao Ziraldo. Eu nem sabia se era homenagem ao Ziraldo. E fiz umas esculturas aí entre o 3D, né? Aí fui premiado. Ziraldo e Carlos Drummond de Andrade. Rapaz, era a maior novidade. Total. Uma novidade, total. Sei lá. Tridimensão ao desenho, saindo do 2D para o 3D, né? Aí ficou na Casa Lara Alvim, pertencente ao acervo de lá, né? Muito legal. Ipanema, né? Ali tudo, Agora eu me lembro, aí depois foi Piracicaba, foi? Piracicaba. Piracicaba. Que eu acho que é um salão mais importante do mundo, né? Um dos, se não for, mas é o mais importante. Aí ganhei também com, se eu não me engano, foi com Ferreira Goulart. Me lembro do Ferreira Goulart. A caricatura dele, escultural também. Aí é bom, né? Para explorar aquele cabelo dele. Aquele cabelinho dele. Só que aquele dali, o cabelo era cabelo mesmo. E adivinha de quem era? Porque ele foi o cabelo de quem? Do Otto Júnior? Era escorrido como do Otto Júnior. Do Otto Júnior, né? Porque o Otto Júnior cortava o cabelo parecido na época dele. Era da minha tia que tinha um cabelinho branquinho, daquele jeito, escorridinho. Aí eu expliquei. Tu cortou o cabelo da tia? Toma-lhe tesoura. Pedi autorização, ela vibrou e tal. Não esperei nem ela dormir. Aí colei. Tá lá. Agora, eu me lembro de uma vez, você participou de um salão aqui, não sei onde é que foi e tudo, você fez o Tasso Gereissati. Então a história e sumiu. Pronto, rapaz. Na verdade, foi o Salão de Abril. Foi o Salão de Abril. Que é uma ousadia você participar com humor. No Salão de Abril, na época, há muito tempo atrás, né? Ele chegou a ser classificado, mas alguém chegou e disse, olha, isso aqui não está propício para estar aqui, e roubaram. Rapaz, eu não sei o que houve, né? Não é propício para estar na casa do... eu não sei, pois acharam que não era arte adequada, né, ao Salão de Abril e tal, né?
Mas aí eu trabalhava no Jornal O Povo nessa época, daí comuniquei, tá certo? Aí o Jornal O Povo... Tome-lhe chicote, né? Não é porque o símbolo do povo antigamente era um chicote, né? Sim, é. Tome-lhe chicote, devolve. Tome-lhe chicote, gostei, cara. Aí sai o quê? Manchete, Tasso some. Todo mundo pensando que o Tasso tinha sido sequestrado, cara. Aí vinha a nota explicando embaixo que a escultura tinha sido roubada. Aí pronto, aí foi campanha para resgatar essa escultura, né? Foi rádio, televisão, jornal, tudo, né? Aí terminaram descobrindo, estava com uma pedinte em frente a uma farmácia. Olha aí, rapaz. Acho que colocaram lá. Colocaram lá, foi. Pronto, aí... Foi, com uma pedinte não ia... Me devolveram. Depois, a cunhada do Tasso, a Lenise, pronto, adquiriu e deu de presente. Legal. Ele saiu até na revista Veja, o Tasso, essa escultura. Tá? Eu já... Muito legal. Ele tem várias caricaturas minhas, né? Tuas, Vem cá, mas essa daí, o cabelo dele era de quem? Também, era da tua tia também? Não. Era rabo de cavalo. Era rabo de cavalo? Eu tinha um cunhado que queria... Rapaz, tu já andava olhando para as pessoas, olhando pro cabelo, né? Eu pensava, o diabo é isso? Já pensava numa tosa, né? É interessante. A Herbene fazia isso. Herbene. Valber, tem ali uns cabelos legais dando sopa. Vai dar certinho para tal escultura, porque tem que ir o cabelo parecido, né? Tá certo? Aí tem que se adequar, né? Rapaz, muito interessante. Essa fixação. Agora eu me lembrei, parece assim sendo que é outro estilo, né? De museu de cera, né? Museu de cera, é verdade. Né? Só que é na Madame caricatura. Tussauds, né? Só que é na caricatura. Caricatura. Na caricatura, né? É fantástico. E qual é o material? Resina, né? Você faz primeiro, né? Você faz em barro, tira a forma, depois tira a cópia em resina. Tá certo? Que é um material mais resistente e tal, né? Aí é fantástico. Depois você pinta com acrílica e tal, né? Dá os acabamentos. Hoje ainda não... Hoje não faço mais, não. Que envolve muita tábua e tal, né? E eu te vejo assim, muito hoje tu tem um trabalho mais gestual, mais rápido, né? Tudo. Que é coisa... que tem a ver com amadurecimento, né? Você fazer um trabalho mais autoral mesmo, seu, sem a preocupação de estar, né? Sem querer agradar muito. Por exemplo, agora, o que a gente está falando nessa época, tudo que eu acho legal, aí vem os teus grandes painéis, né? Pois é. Como é que surgiu isso, né? Pois é. Aí chega, o primeiro foi o Caisbar, no Caisbar. Caisbar é o point da época, né? Era, cara. E assim, o mestre Kim, que era o dono, era cunhado meu. Tudo era família ali, né? E uma vez, no domingo de manhã e tal, né? O Joaquim Ernesto? Sim, Joaquim Ernesto. Chico Barreto também. Chico Barreto, Joaquim Ernesto. A cozinha do Caisbar era da minha irmã, então tudo. Então a gente fechava o Caisbar de manhã, não entrava, ficava só entre a gente. E tinha aquela parede que dividia a tratoria do Caisbar. Uma paredezona toda em branco, cara. E sabe que artista não pode ver uma parede em branco, né? Igual a criança, né? Criança não entende por que uma parede tem que estar em branco, né? Tudo bonitinho. Tá faltando alguma coisa. Tem que riscar. Aí me diz uma coisa, fazer só uma pergunta, porque nós vamos ter um intervalo, mas o painel continua, né? Mas quem foi que fez a seleção das personagens? Pronto. Joaquim Ernesto e o Chico Barreto. Chico Barreto, eita. Pronto, os dois. Naturalmente tinha alguém que eu podia dar uma opinião e tal, né? Aí a proposta do painel, ainda dá para... A proposta do painel era dinamizar, causar surpresa. E isso acontecia. Tinha umas figuras fixas, antológicas, que não podiam sair do painel para tomar um banho ali em frente, né? Mas alguns personagens saíam, por exemplo, Aracy de Almeida. Eu resolvi tirar porque um dia, numa visitação lá, um público visitando, tal, aí olhou para Aracy de Almeida, a caricatura, e disse, olha o Romário. Aí eu disse, o Romário? Achou parecido. Aí
Aí é de lascar. Aí é de lascar. Aí eu disse, rapaz, vou criar essa lógica agora. Aí troquei, era Cid Almeida. Tá a maior certo, intérprete do Rosa, né? É. Doeu meu coração, mas assim, tive que tirar. Doeu. E assim era. Pronto. Rapaz, vamos beber um copinho d'água aqui, a gente volta mais aqui, viu? Quero continuar com a história do painel, que eu tenho umas curiosidades. Até já! E o Mosaico volta aqui com o artista visual Valbim. Valbim Benevides. Que alguns chamam, os mais distantes chamam de Valber Benevides. Pronto. Né, Valbim? É, sim. Valbim, deixa eu dizer uma coisa. O painel lá do Caisbá, agora tinha uma parte lá que era uma luz que acendia mesmo, né? Não tinha, né? É verdade. Eu acho que foi a primeira instalação feita. A primeira, né? Instalação mesmo, assim, né? Porque era uma fusão da pintura, né? Com instalação. Então ela acendia, ali foi planejado antes, ela foi, por exemplo, a lua, ela foi recortada, tinha um buraco e tal, né? Depois eu colocava o acrílico. Ah, tá. Então o cara vinha lá, acendia. E tinha 3 luzezinhas, uma azul, amarela e uma vermelha, as 3 primárias, né? Tá certo? Cadê esse painel hoje? A última vez eu vi, estava lá pelo Belchior. Ainda está lá. Ainda está lá? Eu não sei se rapaz, está exposto ainda, né? Porque muda muito e tal. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Permita-me a intromissão. Fica à vontade. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. É um egoísmo muito grande deixar um trabalho daquele que faz parte da história da noite de Fortaleza, né? Da boemia, que é uma inteligente mesmo de Fortaleza, da praia de Iracema mesmo, tá guardado tudo. Eu vou lhe dizer um negócio. Eu me lembro agora, podia estar, era na Estação das Artes, na Pinacoteca, não é não? Boa lembrança, você podia... A gente podia fazer até uma campanha. Vamos fazer, mandar o recado. Tiago Santana, olha aí, 2 dicas para você levar lá. O painel do Caisbá, você disponibiliza, né? Disponibiliza. Claro, né? Claro, com você o maior prazer. Quer ser tudo. Porque e já o outro, estado. o painel do aeroporto Pinto Martins. Puxa, também, que tem história, que tirou o IPRED de um sufoco grande aquilo. Olha só, cara. Né? Num projeto belíssimo também. Podia já entrar com os Eu dois. acho que o que não falta é espaço lá, né? E qualidade de história tem, né? Os 2 painéis, né? Eu acho que a gente vai ser ouvido, a gente é teimoso, a gente peleja, né? Tudo. E agora com esse seu programa que é bastante visto, vai movimentar. Vai atiçar e tal, né? Vai. Rapaz, olha, eu vou dizer um negócio. Agora, tem outros painéis que você fez. Uma vez eu peguei, rapaz, e vi um painel com outros artistas fora daqui, assinado por ti. Eu não sei, era Espírito Santo? Tem um em Macaé. Ah, Macaé. Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro. Ele está instalado no Ilhote Sul, que é uma referência em restaurante lá, né? Um painel de 4 metros de tamanho, tal, por 2, tal, muito grande. Também daquele mesmo estilo. Certo? Valbim, me diga, agora é só Valbim. Valbim, eu vou dizer um negócio assim. Tu olha para uma pessoa assim... O cabarra fica cismado, né? O cara esquece de história. Rapaz, o que esse cara tá querendo? Então, já aconteceu isso. Tu tá olhando pra mim, pô? Porque tem um cara que é... Pois é. É uma caricatura, né? Tem muita gente, né? Isso tanto faz. Às vezes é mulher, homem, tá? Fica olhando mesmo, analisando mesmo. Ou é pra um retrato mesmo, ou pra uma caricatura. Tá certo? Aí eu tenho me controlado um pouco. Porque as pessoas ficam meio cismadas. Nem todo mundo gosta de caricatura, né? Porque ressalta, né? Ressalta, os marcos, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um nariz grande, eu acho bonito, nariz grande. Particularmente, eu acho bonito gente feia. Pois isso é que é a beleza, né? É a beleza. A beleza do feio. Aí eu digo assim, aí não se vê daquele jeito, né? Não quer se ver daquele jeito. Quando o Chico Caruso veio para cá, não, foi o Paulo Caruso. Paulo Caruso. A gente fez uma troca de caricatura. Ele foi para o Caisbá também, passou a noite lá, conversou e tal, né?
E ele me fez, rapaz, eu fiquei assim, rapaz, caricaturizar os outros é muito bom. Quando se trata com você, né? Principalmente a pessoa que tem um olhar crítico, né? E ele fez a tua caricatura? Fez, cara. Rapaz, é terrível, cara. Aí eu descontei, fiz a dele também. Deixa aí, pronto, a gente se acertou. Tudo bem. Foi um duelo mesmo de caricaturas. Bacana, né? Muito bacana. Porque... E a cor dos painéis está aqui, eu tenho mais de 10 painéis espalhados aqui em Fortaleza, né? Sinduscon, tem Seara da Ciência, um painel muito bonito que é pela universidade, né? Muito legal. Tem vários. Porque você tem dos artistas, tem dos cientistas. Dos cientistas, né? Tem um que tem mais de 30 caricaturas. Se eu trabalhasse em evento, eu faria um grande evento aqui de inventores. Ia trazer muita gente interessante, né? Olha só, cara. Né? Poxa. Tem o professor Matos, foi homenageado nesse painel. Né? O Matos é da pílula do Matos? Que era considerado um cientista, um inventor e tal, né? Tá certo? Então ele foi colocado lá também. Tem um grande painel também na área artística, que é da Escape. Homenagem à Escape. Era. Eu fiz um painel, aliás, uma grande aquarela. Você falou do erro da aquarela, né? Imagina você fazer uma aquarela de 3 metros de comprimento. Tu é doido. No tecido, eu tive que preparar o tecido como se fosse um papel, fazer um teste e tal, arranjar um pincel, aquele de vara de bambu. De vara. Botei a ponta certas, né? E consegui fazer. Vixe, então ele é uma aquarela. Aquarela é acrílica, com tinta acrílica. No galão, era? Mais no galão. Né? Então é a história toda da Escape, dos artistas participantes. A gente tem muita história, né? Aqui em Aldemir Fortaleza. Martins, o Murilo, o último artista, estava vivo até um dia desse. Raimundo Sela. Strigas, Nice. Bandeira, claro. Aldemir Martins. Os principais. E tinha outros que eu não consegui referência de foto, eu coloquei texto. Só os nomes e tal. Esse painel foi adquirido pelo prefeito de Itapipoca. Porque eu sou de Itapipoca, então ele me convidou. Tá certo. Então ele viu esse painel e ficou... O João foi? O João não, Barroso? O Felipe. Felipe, tá. Foi mal, Felipe. Tá certo. Era. Rapaz, Itapipoca é terra de gente boa, da família Teixeira, não tem os artistas, né? Juraci Teixeira. Juraci Teixeira, né? Era, uma figura, era. Tem uns artistas, umas atrizes e tal, né? Tive um colega de faculdade que foi cedo, Jorge do Carmo, que era de lá também. Tá certo. Da melhor qualidade e tudo. Tem o Kleber Ventura, que é artista... o Kleber Ventura. O Kleber Ventura tem uns desenhos, né? Que eu digo para ele, eu digo muito. Que é uma figura. São desenhos de arquitetura. Pronto, né? Você vê, ele tem uns geométricos, bem trabalhados, era. Kleber. Rapaz, a gente tem muito artista bom aqui, né? Eu não tenho dificuldade de elogiar colega, não, assim, de artista, não, principalmente. Porque tem mesmo. Tem. Um bocado, eu não cito aqui 100, porque eu vou estar cometendo injustiça com 1000. Pois é. Só precisa juntar esse pessoal. Agora é um pouquinho complicado. Pois Mas tem que ser, tem que ser. Juntar. E esse salão, 8 de maio, que é homenagem aos artistas, está sendo sucesso e a proposta é essa. Entra todo mundo, cara. Todo mundo. Não tem aquela coisa de seleção, de julgar e tal. Muito bacana, cara. Que pena que você está sem tempo, viajando. Não é sem tempo, não. Tudo. Vamos ver aqui. Eu estou fazendo um teste para ver se eu faço falta. Se eu não fizer, tudo bem. Tá certo. Então tá certo. Não, é porque eu tive Pronto, tá certo. Uns contratempos. Coisa aí, contratempo aí, negócio de vista mesmo. Tá certo. Aí eu estou nisso. Tem mais desenho aqui? Tem aqui. E esse daqui, o que é? Rapaz, você sabe que a gente anda munido, né? Caricaturista, a gente anda com a parede em forma de papel em branco. Com caneta e tinta. Tá certo? Fica à vontade. Eu tô assim, que tu sugeriu alguma coisa, assim. Eu tô com a sensação irresistível. Como é que tu faz a abertura do programa?
Alguém já deve ter te falado, né? Olá! Então, deixa eu... Às vezes eu chego nos cantos assim, o pessoal, olá! Olá, pronto. Oi. Aí eu falo, olha só um pouquinho, tá certo? Vai sair uma coisa interessante. Rapaz, esse Raul é danado. Tudo. Vamos mostrar ele feito, né? Aí. Mas bora conversando, né? Enquanto, Tá certo. né? Isso daí, né? Tá certo. Se esculhambar, leva uma sapatada aqui. Mas eu tô caprichando, meu medo é esse. É complicado fazer uma caricatura do Falcão. Rapaz, é uma pergunta muito, muito legal, pertinente. Né? O Falcão já é uma caricatura pois porque ele está todo paramentado. Né? Então, na caricatura é o seguinte, qualquer coisa que você exagere, onde não se deve exagerar, ou colocar um elemento a mais, ela desfaz a caricatura. Tá certo? Agora é um dom, né? Por exemplo, eu digo assim, mesma coisa do retratista, né? É um dom. É um dom. Uma vez assim, só de implicância boa tudo. Né? Tinha um colega nosso que estava inventando. Chegava, era retratando o povo, sabe? Uma vez ele estava retratando uma menina bonita, sabe? Tal, e ele retratando e fazendo pose, tudo. E eu cheguei por trás dele, eu olhei. E ele de frente para mim, eu disse assim, quem é? Essa é uma brincadeira. O Chicanísio fez isso comigo. É. Tá certo? Eu fui entregar, ele veio, foi homenageado aqui e tal, e eu fiz uma tela e fui presentear. Aí ele viu, olhou assim, achou legal isso aqui. Quem é? É humorista, né? É. O Chico, e o Chico pintou também, né? Pois é. Pintou. E fala de Chico. Música também, viu? Né? Eu sabia, o irmão dele, o Elane de Paula, que era compositor, que fez uma música com chocolate, aquela, como é? Saudade, torrentes de paixão. Uma música que fez sucesso aí tudo. Tá certo. Era família, né, multifacetada, assim, nas artes, né? O Zé Lito Viana, irmão deles, cineasta, né? Ele, se fosse um desenhista gráfico, ele seria o maior caricaturista. Né? Porque ele criou aqueles personagens são caricaturas, né? São. E vou te dizer uma coisa, foi talvez até mais difícil. A Manchete, uma das mais inteligentes que eu já vi foi, não sei qual foi o jornal que colocou todos os personagens dele, aí a Manchete era assim, quando ele faleceu, né? Morreram Chicanísio. Pois, é verdade. Né? É verdade. Porque ele ia muito além tudo. E tem, assim, pessoas assim que eu vejo e me lembro do Chicanísio, naturalmente o Tom Cavalcante, né? Que teve, mas outro, sabe quem é? Jader Soares. Conhece o Zebrinha? Conheço. Gente boa, né? Que tem um museu, né? Tá certo. Inclusive foi até inaugurada uma exposição agora. Foi. Você participou? Tô participando. Tá participando? Tô, mas nem fui ainda. Mas você, qual foi o personagem dele? Na verdade foi uma caricatura, uma charge que eu publiquei no Jornal O Povo, na época, tá certo? E a charge era o seguinte, ele estava nesse tempo era contexto do Collor. Tá. Ele casado com a Zélia. Com a Zélia. Tá certo? Ele entrando no quarto, quando ele abre a porta do quarto, ele encontra a Zélia com todos os seus personagens na cama. Aí é de lascar. Aí cada personagem, com a sua característica, dizia alguma coisa, né? O jovem dizia, não estou nem aí, eu sou jovem, se justificando que não estava... Muito legal, cara. Legal. Muito legal. E o Tarcísio Matos mandou para ele, para o Chicanísio. O Tarcísio. Pegou o original e tal, né? Grande Tarcísio, né? Grande, quero muito bem o Tarcísio. Tarcísio tá aí, outro gênio da raça, tudo.
E o Tarcísio, às vezes eu me encontro com ele, sempre eu faço um pedido a ele, eu peço para ele dar uma vaia. Ah, é? Para mim, é a maior autoridade em vaia que tem. Louco, ele tem diversos estilos, né, para diversas ocasiões. É um estudioso da vaia alencarina. E termina sendo terapêutica, né? Terapêutica, total. Total. Ele já teve aqui no programa, tudo, já, e conversamos, tudo. Algumas coisas me surpreenderam dele ter estudado medicina, né? Que largou medicina para fazer comunicação. E aí foi um colega dele da medicina que me disse que ele era goleiro. Essa eu não estou sabendo, não. Jogava no gol. Puta, mesmo assim com a... Sim, tinha aquele joguetezinho e tudo, pois não era mais. Até facilitava. Facilitava, porque no pênalti, quando ele dava aquele joguetezinho já dele, enganava o cara enganava, não sabia, mas que agarrava bem no gol. Com certeza. Ali é do bom, né, rapaz? É criativo, né? Todo tempo pensando. Pensando, Muito bom. Eu acho que, por exemplo, a arte é muito legal, né? Mas quando ela é do artista mesmo, né? Que ele se envolve com a arte, como você tem... Né? A gente demora tanto para se encontrar, né? Tá certo. Assim, na arte, né? Tudo assim, isso aqui é uma coisa minha, né? Porque não tem aquele que não sofre influências, todos, né? Senão não estaria... Não estariam, tudo. No patamar que está. Porque não evoluía. A partir dali, vai né? evoluindo, por isso, pelo conhecimento. Mas quando você chega e diz assim, rapaz, isso é a minha arte, né? E eu acho que é o mais interessante quando se chega a isso, porque se você quer um diferencial no mundo, seja você mesmo, né? Ah, tá certo. Então, você sendo você mesmo, né? Fica nisso. Ei, mas como é que tá aí? Vai demorar? Tu me disse que era bem ligeirinho, mano. Mas isso é difícil, viu, bicho? Pra captar essa abertura, né? Abertura. E olha como é que eu fiquei, viu? Olha, ó. Pô! Olá! Rapaz! Oi! Esse é o Valber Benevides, Valbinho, rapaz. Legal, viu, legal. Sucesso, meu irmão. Obrigado, viu? Você. Tá bom. Beleza. Valeu. Até o próximo.